Muito bem-vindas a mais uma edição do Ideas to Move aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Esse espaço é um espaço de troca, visão de futuro e provocação sobre os rumos do comércio digital. Então, assim como esse evento, nós estamos aqui para falar de comércio digital, tendências, enfim. Um lembrete super importante para todos aqui, que todo o conteúdo desse palco aqui, Ideas to Move, vai estar disponível também no podcast da ClearSale, o Clearcast. E nas semanas seguintes após o evento, então fiquem ligados em todas as redes sociais que vocês vão poder acompanhar aqui também se perdeu alguma coisa. Não só esse painel, como todos os painéis que foram apresentados aqui nesse espaço, tá? E hoje, vamos lá, vamos ter um... Eu tive o privilégio de ser selecionada para fazer essa conversa. É o assunto do momento, né? O assunto super especial. Que é um olhar para os ecossistemas, um dos ecossistemas mais complexos, acelerados e inovadores do mundo, que é o comércio da China. Tá? Então nós vamos falar sobre o comércio da China, né? Que é um país que não só acompanha as mudanças do mercado, mas como dita tendências, né? Como hoje tem sido responsável por essas mudanças e ditando o ritmo. Então, para ajudar a gente nesse tema, nesse assunto, a gente trouxe aqui dois convidados ilustres, né, e com experiências super relevantes. O Yin Xie, da China Innovation, e o Tom, da Tencent, certo? É isso aí, eles têm muita história aqui para contar, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, por favor. Pode começar em... Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, prazer estar do lado do Tom, super figura, é um cara, além de amigo, muito especialista nesse assunto que a gente vai trazer hoje. Bom, meu nome é Yin Xie, sou sócio da China Innovation e da Yes, uma empresa de serviços para o mercado corporativo chinês. Venho de uma carreira inicialmente no mercado de tecnologia e internet, participei do startup do e-commerce, tive meus próprios negócios e a partir de 2014 comecei a trabalhar com empresas chinesas, trazendo a Xiaomi e desde então ajudando muito das marcas, das plataformas a conhecer o Brasil, entender e fazer negócios aqui. E conectar também do outro lado, levando brasileiros, o Tom nos recebeu várias vezes já lá na China, lá na Tencent, com muita presteza, muita simpatia e, de fato, construindo essa ponte Brasil-China. Boa. Eu que sinto lisonjeado de estar ao lado do Win. Tudo bem, pessoal? Tá um pouco de eco aí ou não? Tá ótimo? Tá uma interferenciazinha, mas vamos lá. Bom, Win, acho que vocês têm o privilégio de estar ouvindo aqui uma pessoa tão influente do mercado chinês. Acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui hoje. E eu representando a Tencent, talvez aí a grande empresa que impulsiona tudo isso dentro do mercado chinês, né? Então, eu estou à frente hoje de desenvolvimento de negócios para o Brasil, Latinoamérica em geral. 3 anos e meio já aqui desenvolvendo mercados e fazendo grandes parcerias com o mercado brasileiro e trazendo um pouco da nossa inovação, da nossa cultura, né? A cultura chinesa, ela tem muito ela tem muita similaridade com a brasileira na maneira que a gente consome, a maneira que a gente inova, e eu estou muito feliz de fazer parte desse ecossistema, né, representando um pouco do ecossistema Tencent aqui no Brasil. Legal, obrigada pessoal, obrigada pela presença mais uma vez. Vamos lá, primeira perguntinha aqui para a gente começar nosso papo. A China tem sido considerada, né, como eu falei ali no começo, um laboratório vivo de inovação no varejo, principalmente, né, que falando aqui varejo, mas a gente está falando de um varejo digital, não digital, enfim, no varejo como um todo, impulsionado pela digitalização e integração de serviços, que acho que esse é um dos grandes segredos. Na visão de vocês, olhando para a China ainda, o que permite toda essa aceleração lá, né, dessa história toda que eu falei aqui? Pode começar, hein, por favor. Acho que um ponto que facilitou foi quando começou a se desenvolver a internet no mercado chinês, não existia um legado tão grande dos serviços tradicionais. Então aqui a gente está falando de varejo principalmente, de comércio eletrônico. Então o varejo físico chinês no final da década de 90 era muito ruim. Eu lembro ir nos supermercados e visitar os lugares, então os chineses não tinham muito apego a isso. Só que ao mesmo tempo também o mercado de tecnologia começou a desenvolver, uma adesão à internet, principalmente mobile, muito rápida. Também não tinha um legado muito grande de desktop, então as pessoas foram para mobile, tanto que na verdade não é só mobile first, é mobile only, acho que na China, a gente pode encarar dessa forma, né? Então acho que vários fatores
proporcionaram a isso, o surgimento de empresas trazendo muitos serviços e uma visão muito grande da experiência do consumidor ponta a ponta. No Ocidente, de uma forma geral, a gente tem as coisas muito fragmentadas. Então, se você está numa rede social, é uma rede social, se você está num e-commerce, é um e-commerce, um jogo, é tudo muito separado. E aí isso, o que causa? Cada vez que você quer usar alguma coisa, você tem que sair do app, entrar no outro e cadastrar novamente, fazer um monte de coisa, cadastrar cartão de crédito cada vez que você vai fazer. Isso fragmenta muito. Por um lado, você pode ter serviços super especializados, só que a experiência não é necessariamente das melhores. Então, alguns desses fatores ajudaram esse desenvolvimento mas a digitalização, a hiperdigitalização do mercado chinês, principalmente nas grandes cidades e agora cada vez mais no campo, a terceira idade, outros fatores com muita velocidade permitiu que a China se desenvolvesse e é o que é atualmente. Eu chamo muito mais do que a China atual é a China digital. Então é isso que a gente está vivendo, né, Tom? É legal que você né, deu esse contexto, porque foi isso que impulsionou e acelerou a Tencent ser o que é hoje, né? Em 98 a Tencent foi fundada justamente como um meio de comunicação entre pessoas, né? Então é no meio de comunicação digital, mobile, por causa dessa dependência, esse grande crescimento. E ela, na verdade, começou a construir o que tinha de falha nesse ecossistema, né? Então ela começou a montar um ecossistema totalmente integrado. E hoje, é por esse ecossistema que nós temos essa hiperdigitalização. Então hoje um pequeno e-commerce ali, um pequeno varejista, ele tem acesso à mesma plataforma dos grandes varejistas globais. Então esse ecossistema, essa deficiência de falta de integração, de você não ter acesso a uma infraestrutura, você ter que correr atrás e fazer todo esse trabalho, foi assim que a Tencent construiu. Então eu sou o lado, vamos dizer assim, de como que isso foi resolvido, né? Então foram grandes empresas que entenderam a deficiência do mercado ali e começaram a criar esse ecossistema. E a palavra-chave é eficiência, porque o mercado chinês é um mercado muito grande, né? Então a eficiência com que com que os chineses desenvolvem suas tecnologias, que é algo que foi o grande diferencial para eles poderem trabalhar isso em larga escala, né? Porque também existiu uma grande deficiência em infraestrutura. A China que é hoje não é a China de 10, 20 anos, né? A internet também era ruim, né? É muito ruim. A gente vai hoje, é um outro mundo, mas há 20 anos atrás isso era diferente. Então, exigia uma infraestrutura, uma eficiência, né, de código, de integrações, de desenvolvimento, muito mais até avançada do que o mundo ocidental, sim, que tinha acesso mais fácil. E aí acho que é um ponto onde entra o governo chinês, né, que criou toda a infraestrutura, acesso à internet popular em todos os lugares, mesmo no campo, então as pessoas puderam ter acesso à internet com bom desempenho, alta velocidade e a custo baixo. Enquanto em outros países, assim, não necessariamente são as melhores velocidades, mas é o suficiente para todo mundo usar muito bem, né, Tom? É isso aí. Legal. Falando um pouco ainda da Tencent, com o WeChat, né, é um dos pilares do super app chinês, quando você fala de super app, né, que está tudo no mesmo ecossistema, está tudo no mesmo lugar. Como que a Tencent enxerga o papel desses super apps no cotidiano dos consumidores? E se existe, aí a pergunta é, se existe espaço para isso no Brasil, como você enxerga isso no Brasil? Boa pergunta. Qual o caminho que a gente está? É muito interessante porque é até complicado você explicar a penetração hoje desse ecossistema WeChat aqui. Quem conhece o WeChat, levanta a mão. Só para quem... Bom, boa. Eu também não conhecia, assim, a fundo, né? Hoje o WeChat, pessoal, é como se fosse o WhatsApp, junto com o YouTube, com o Netflix, com o Shopify, com o iFood, com o Uber e todo Apple Store e Google Store que você tem no seu aparelho hoje. Imagina isso, toda aquela Apple Store, aquela Google Store funcionando de uma forma integrada. Você não precisa registrar, você não precisa fazer download, você não precisa cadastrar cartão, você não precisa falar. É como se todas essas plataformas tivessem o mesmo login, o mesmo... Então, esse impacto, Carol, ele é muito, muito forte, porque ele acorda, hoje um cidadão chinês, ele acorda, ele já vê as notícias, ele vê rede social, ele consome vídeo, ele consome conteúdo, ele compra, ele se alimenta, ele faz compra do mercado, ele trabalha, tudo em cima de um mesmo ecossistema. Então, segundo ponto, né?
Isso tem, nós temos a abertura no Brasil? Com certeza. A gente aqui vive uma mesma cultura. Quando eu estou na China, com exceção da minha fisionomia, é muito parecida a maneira como os chineses se socializam, né? Então, assim, com certeza. Aí vem o que o Win comentou. A gente tem algumas deficiências que a gente precisa aqui de um pouco de infraestrutura, de eficiência, de integrações, né? Aí você pode comentar um pouquinho mais. Mas eu enxergo claramente, assim, num curto prazo, o Brasil desenvolvendo algo muito similar. A gente já tem visto isso, né? Exemplos, a iFood está tentando fazer algo muito similar, o Sem Parar, tentando criar ecossistemas, e aí... Isso. O que você... Acho que tem uma parte importante, Tom, que você mencionou, é a da loja de aplicativos. Vamos chamar genericamente dessa forma, isso. né? Porque quando a gente sempre se refere aos super apps, sempre está na superfície. A gente vê os principais botões, compra uma passagem, faz isso, faz aquilo. Mas o grande segredo, acho que é exatamente isso. Exato. São mais de 3 milhões de super aplicativos, se não me engano, né? Os últimos números que eu vi são isso. Basicamente, toda a App Store está lá dentro. Acho que já deu 6,5 já. Desculpa. Assim, ele deve ter lá o dashboard em tempo real. Mais que dobrou. São 6,5, são 6,5 milhões de mini aplicativos num ecossistema de 1,8 bilhões de pessoas. Mais do que os chineses que existem no mundo, né? Que já está na Ásia, já está na Ásia em geral. Mas basicamente, então, só voltando nessa parte, o que acontece? Qualquer pequeno negócio ou os indivíduos podem criar seu próprio aplicativo e dar acessibilidade a isso. Atualmente, se você cria um app, você precisa subir na App Store da Apple, do Google, esperar que eles aprovem ou não aprovem, custa caro, enfim. Nessa metodologia, nesse framework todo, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Literalmente, qualquer um pode fazer e usufruir dessa camada de serviços que os grandes têm. Então, meio de pagamento, cadastro, geolocalização, uma série de coisas já estão integrados. Acho que esse é o grande segredo. E aí o que acontece? Aí o outro ponto no Brasil. Acho que aí é uma discussão filosófica até, né, Tom? Acho que do jeito que, óbvio, que a Tencent tem o WeChat, acho difícil até porque quando o WeChat surgiu, não existia... aliás, era um mercado diferente do que o Brasil é hoje. Então, nível de maturidade. O que a gente começa a ver são os super apps verticais. Acho que a gente pode chamar talvez dessa forma, né, Tom? Então, você mencionou transporte, delivery. Então, são grandes super apps que começam a expandir. Os negócios, eles são mais adjacentes. A Tencent literalmente faz tudo. Acho que só não joga, né? Jogos simples tem, os jogos grandes não tem, mas literalmente faz tudo. Eu gosto de trazer o exemplo que você pede casamento, dá entrada de documento de casamento no cartório dentro do super app. Porque de fato você tem até os serviços do governo integrados lá dentro. Então, mas a lógica é isso, a lógica de grande frequência de uso, etc. Então no Brasil, a gente vai ver super apps verticais, com profundidade e frequência de uso versus o que é horizontal, no caso da Tencent, que você consegue fazer qualquer coisa. Eu até ia comentar, para finalizar esse tema, aí todo mundo vai falar, nossa, mas está tudo na mão da Tencent, eles controlam. Pelo contrário, é muito interessante quando você começa a aprender esse ecossistema, né? Porque ele é um ecossistema único ali. Então, o usuário começa a se tornar a base de toda a informação. Então, baseado nas suas características de uso, o que você consome, o que você vê, esse ecossistema ele é totalmente personalizado, ele tem um nível de personalização. Então, não está só nas mãos dos grandes players que têm dinheiro para impulsionar clique, impulsionar mídia, e só aparece para você aquele grande ali. Não, o nosso ele é totalmente, vamos dizer, num sentido assim, aberto. Ele é totalmente, não é competitivo, ele é totalmente, como a palavra-chave, horizontal, exatamente. Então, todos na mesma fileira ali de consumo. Então, o usuário, ele tem o controle ali do que ele vai consumir. Acho que como curiosidade, os chineses não chamam o super app de super app. Não sei, acho que talvez você como área de técnica chame, mas os chineses não chamam. É um aplicativo, não é? Aplicativo ponto. É um aplicativo. Eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, se você quer super vontade, mas é uma pergunta super de curiosidade. Você falou muito da loja, né, de estar tudo ali, tudo junto, tudo integrado. Quando a gente fala em device, aqui no Brasil, ainda a gente tem esse, entre aspas, um problema de que o acesso
aparelho não é o mesmo para todo mundo. Então tem gente com aparelho que não comporta tudo isso e tem gente que aparelho que comporta tudo isso. Apesar da gente ter um acesso quase que geral de aparelhos para todo mundo, mas a diferença de qualidade e de, vamos dizer assim, memória, etc. Como que é isso na China? Tem alguma diferença ou isso já é muito mais equalizado que aqui no Brasil? Porque quando a gente faz isso aqui no Brasil, será que todos os aparelhos e os devices vão comportar tudo isso, né? Imaginando todos esses milhares de aplicativos? Desculpa, é uma pergunta que não estava no roteiro, mas eu fiquei muito curiosa. Não, Uma resposta mais técnica, Tom. não, a resposta é assim, esse foi a grande sacada quando eles começaram a desenvolver todo esse ecossistema. Por quê? Existia uma deficiência de infraestrutura e também existia a deficiência do aparelho. Né? O que a gente entende de memória, e isso é uma grande dificuldade, acho que de todo mundo aqui que trabalha com e-commerce hoje, principalmente mobile, é isso. É você ter esteira de desenvolvimento, testar em todos os tipos de framework e cada versões, né, diferentes. Foi aí que eles inventaram esse modelo de mini aplicativo. Hoje o WeChat ele funciona num modelo como se fosse um aplicativo virtualizado. Ele roda numa camada que é independente do hardware. Então, assim, as fabricantes, automaticamente, quando elas lançam os novos celulares no mercado, elas vão e alimentam o ecossistema do WeChat com o driver, com o framework, com as bibliotecas. Isso tudo é aberto. Isso tudo você está lá, você vai lá, se você quiser abrir um aplicativo hoje por WeChat, você baixa o código lá, está tudo online. Então, assim, a Tencent, além de tudo, deixou isso aberto. Por isso que é um ecossistema, assim, ele é bem pulverizado, porque ele não está no controle realmente de uma fabricante, né? Aqui no Brasil a gente sabe que existem poucos, porque ou você está no iOS ou você está no Android, não tem muita opção. Isso não existe, esse mundo lá. Você tem um aplicativo lá. Assim, Tom, eu arrisco dizer que é quase o sistema operacional. Na vida das pessoas é quase essa camada, porque é irrelevante se é iOS ou Android. E no final das contas, você vai pro iPhone não pelo sistema operacional, mas pelo hardware, por um status, por qualquer outra coisa, menos necessidade técnica, especificação técnica, né? É isso. E aí vem um outro lado da moeda, que é a inovação, né? Você, por exemplo, né, aqui a gente fala muito de live commerce agora, né? O termo ainda é live commerce, né? Live commerce, por exemplo. Algo que as grandes já têm, né, principalmente as chinesas que chegaram no Brasil, elas já vieram com esse viés, Shopee, Shein, Temu e todas as outras. E as brasileiras, né, eu vejo aí Mercado Livre, Magalu, todas elas saindo com esse tipo de live commerce. Só que o que acontece aqui? Cada uma tem que desenvolver sua própria solução, né, cada um por si. E aí uma acaba sendo mais efetiva que a outra. Lá eles não têm essa necessidade. Lá eles criam essa funcionalidade, vamos dizer assim. Então hoje, se você quiser um aplicativo e quiser ter live commerce, já está pronto para você consumir. Então você já está usando um ecossistema que é totalmente eficiente, é de baixo custo, de fácil acesso, pulverizado já no aplicativo do usuário ali. Então, esse que é o porquê que eles conseguem, né? A gente às vezes não entende por que eles conseguem crescer tão rápido. Eles não ficam competindo com coisa que já foi inventada. Aqui todo mundo é competindo com todos os stacks, né? Uma feature nova, um lança, todo mundo tem que fazer aquilo e compete. Lá não. Aproveita o que tem aproveita, já cara, vamos usar aqui, vamos criar um framework junto, onde cada um com a sua... É isso. Tem público para todo mundo, né? Esse que é o ponto também, né? É isso. Tem a base lá é o usuário. Exato, perfeito. Vamos falar de um outro tema aqui, que é o tema da inteligência artificial, né? Vamos falar de inteligência artificial. Ela já está presente na compra na China, né? A gente está falando de software, de hardware aqui, mas vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. E aí, desde dessas recomendações que você falou aqui do algoritmo, né, Tom, da hiperpersonalização, até os próprios atendimentos, né, de chatbots, que são quase humanos, né, falando com as pessoas. E como vocês enxergam a maturidade disso que a gente está falando aqui, que já está bem mais avançado na China, aqui no comércio eletrônico brasileiro? O que está faltando para aplicar esse tipo de inteligência, principalmente em operações menores, né, que não tem tanto dinheiro para investir e assim por diante?
Depois eu complemento. Menores, eu acho que as menores tem que buscar as grandes plataformas. As plataformas que já têm isso integrado, e o Tom citou algumas delas, que elas são plataformas onde você entra como seller, como marca. Se você não tem capacidade ou não tem acesso a investir, fazer o seu próprio, vai lá porque está pronto. Como o Tom falou, é um modelo que existe na China. Lá você entra na Shopee, você consegue fazer live. Na Shopee, diariamente, são milhares de lives rolando. Talvez a gente está num ambiente da nossa bolha, de quem está do lado vendendo, muitas vezes a gente não enxerga o usuário fazendo isso, e muita gente está usufruindo disso já. Então, acho que efetivamente, esse é o primeiro passo. E aí você pode aprender, você pode entender, dominar a tecnologia e depois começar a replicar em outros, de uma forma mais simples, não usar toda a tecnologia necessária. Fazer live no Instagram. Instagram, óbvio, não é transacional, mas assim como o Facebook não é, mas algumas lógicas você vai capturando. Em algum momento você pode crescer e ter condições de investir. Acho que se a pré-condição for uma falta de possibilidade de acesso à tecnologia, é isso. Mas por outro lado, acho que agora a entrada de plataformas que dão acesso a pequenos negócios vão pulverizar e vão dar acesso a isso, né, Tom? Esse acho que é o ponto-chave mesmo. Porque a AI ainda ela é muito cara para você poder desenvolver e rodar em larga escala. Acesso à computação desse nível ainda está na mão de algumas grandes empresas. Então, assim, usar o ecossistema que ele já tem é, sem dúvida, a melhor estratégia. Até porque você não vai gastar esforços em algo que você realmente não tem ainda um grande domínio. O segundo ponto é que existe uma curva onde isso vai se convergir. Vocês podem lembrar, há 10 anos, 15 anos atrás, existiam poucos sites de comércios eletrônicos, né? Eram 10 grandes no Brasil ali, né? Então, assim, hoje já é algo normal. Então, o AI, as tecnologias que a gente tem de AI, isso tende a virar algo assim de fácil acesso. Não sei se posso dar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, Claro. algo que está saindo muito na China agora, que é o uso de avatar digital, né? O que seria isso? Bom, o live commerce já existe, é uma coisa natural. Até um dado legal, acho que 88% hoje de vendas de comércio eletrônico são feitas por live commerce. São pessoas vendo ali vídeos e comprando através de vídeos, banners. Não é estático mais, é por interação. Só que isso também tem um tempo ali, um limite. Então, criaram-se inteligência artificial para ficar vendendo ali. Então é algo que já está normal. Assim, São milhares de luz do Magalu. Isso. Tem a família inteira da Luz, do Luzinha lá. Então isso é algo que, tem abertura no Brasil? Com certeza. Mas existe um nível de maturidade também. Porque não vale um investimento nesse momento pela demanda que a gente tem. Legal. Ins, quer comentar sobre esse tema? Não, e acho que muitas dessas ferramentas não são nem super técnicas, cada vez mais são fáceis de usar e você criar seu próprio avatar. A gente tem 2 plataformas aqui que tem, inclusive, dessas 2, eles têm, inclusive eu estava conversando com uma delas, e falei assim, qual que é a abertura da plataforma para avatares? Ele falou assim, deixa a critério do criador, porque tem alguns dos grandes, eles não querem que o usuário ache que aquilo é fake, que de fato é. Então ele não faz. E aí só que para os pequenos e médios, para ele é escala, é venda. E para ele não importa tanto isso. Então depende muito de cada um. Então no final realmente o que importa é as ferramentas estarem lá e as empresas e cada um dos profissionais irem atrás e estudar. Isso não tem nem como fugir. Uma das coisas que eu lembro de ter visto claramente assim, as plataformas asiáticas para gestão, para quem é seller, para quem é de marketplace, ela tem um nível de profundidade que as plataformas ocidentais e as brasileiras especificamente não têm. Nível de gestão, principalmente porque já são mais maduras do ponto de vista de análise de dados. Então tem um monte de coisa lá, você abre e você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? As plataformas de live dão em tempo real as vendas, a audiência, e aí você tem que saber como usar. Se você nunca usou isso, você fala assim, meu Deus, o que eu faço com esse treco? Eu tenho até um case nesse sentido, eu vou até comentar, depois vocês buscam a matéria completa. Mas esse para mim assim foi o ápice, o caso da JD.com, né, um grande varejista online da China. O CEO, eles criaram um avatar do CEO da JD, não sei se você ficou... faz uns 3 anos já, mais ou menos. 2 ou 3 anos. Eles criaram um avatar do CEO, que é real, ele não é de bonequinho animado, ele é real.
e eles colocaram uma live, fizeram uma live de 40 minutos ou de 1 hora, onde eles colocaram o CEO vendendo. Então, assim, a China inteira pensou que o CEO estava ao vivo ali vendendo produtos. E ele ia pegando os produtos e fazendo o pitch do produto. Ó, agora nós vamos vender isso, agora nós vamos vender isso. Só que sabe o que era mais legal? Ele era um avatar plugado em tempo real no motor de vendas da JD, que sabia em tempo real a quantidade de acesso de usuários que estavam interagindo com aquela live. Então, quando ele mostrava um produto, aquilo ali disparava nas vendas. Ou tinha um outro canal de vendas, e aí automaticamente ele já tinha mapeado 10 produtos, que dependendo essa audiência, era o produto que ele ia mostrar. Isso tudo virtual também. Foi o recorde de vendas da história da JD em 40 minutos. E sabe o mais legal? Ninguém sabia que era um avatar. E sabe qual era o produto mais vendido? Era ovos. Ovo de comer? Ovo. Porque todo mundo entra e comprava ovo lá. O LLM, ovo, o CEO, vendemos ovo. Não é brincadeira, vocês podem procurar aí a matéria. Sensacional. Me lembrou o Sidney Isso Oliveira. Isso é um caso de uma plataforma totalmente dinâmica, inteligente, que entende o usuário e vende e impulsiona. Mas esse é um ponto importante. Até o que quando a gente faz a referência nas lives brasileiras, ou as lives ocidentais, a gente faz referência na venda via TV. Quando você tem o modelo chinês, ele é um modelo de conversa, de interatividade. Não é só ter uma pessoa falando. Se você não interage, é um vídeo gravado. E aí, quando o Tom traz isso, o apresentador, ele fazia a apresentação, o CEO da empresa, e tinha interatividade com as pessoas. Então, imagina você pega um apresentador que não tem o cacoete de interagir, só sabe falar. É um apresentador de TV, William Bonner, qualquer um desses. Se você coloca lá no chat, William, e ele não consegue nem ler. Então, quando você coloca um avatar desse tipo, ele reage em tempo real. Eu lembro assim, eu fiz algumas centenas de lives já na minha plataforma, a gente acompanhava em tempo real e tinha assim, falou, poxa, esse negócio vendeu bem, vamos trazer de volta? Aí a equipe vai lá, faz um monte de coisa. E aqui o que o Tom falou tudo acontece digital na tecnologia, não precisa alguém ir lá pegar o produto, falar, fez análise. Tempo real, inteligência artificial e pum, vendeu. Então, é um resultado impressionante isso. Foi muito legal. Bom, a próxima pergunta acho que a gente acabou abordando, que era sobre a participação dos pequenos, dos grandes ecossistemas, a gente falou muito disso. Aqui tem um exemplo do TikTok Shop, lá na China, né? E aí o quanto que o comércio brasileiro já está abraçando essa tendência, essa nova tecnologia. Eu acho que, enfim, a gente falou um pouquinho, mas se vocês quiserem só dar uma complementada aqui. Está bem a par disso aí. Eu acho assim, eu trago duas características do e-commerce. O e-commerce tem 20 e poucos anos, 25 anos, é tradicional. Duas características, tradicional e solitário. E na verdade, quase chato. Se você pensar, você quer comprar muito aquele negócio, porque as vendas são mais difíceis. E aí, quando você traz esse componente de social, de uma pessoa apresentando, respondendo, divertido, ou às vezes chato, o cara também pode ser um mala lá, mas é interessante. Então, é humano. Ele traz um componente humano em escala que não existe mais no digital. Então, acho que essa é uma das grandes graças. E para vocês, empresários, executivos, cara, pensa nessa forma, assim, eu estou trazendo um lado humano. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu ia naquela loja lá na minha infância, o cara conhecia a minha família toda, falava comigo. E aí, quando comecei para e-commerce, é um botãozinho lá que eu não quero comprar. Cara, você está trazendo isso uma escala enorme. Quando você coloca AI e avatar, pior ainda. Acho que nas próximas fases, cada live vai ser uma coisa, né? Vai chegar uma personalização de um nível, né, Tom? Que você assim, vai poder escolher, né? Eu vou assistir, na verdade, assim, ele vai reagir a você. Inclusive, então, só que assim, no final é um ser humano, é um rosto. É a personalização. Então, e assim, óbvio que, de novo, por isso que aquele ponto eu falei, os grandes, eles não querem perder o lado humano, querem que as pessoas percebam a individualidade de cada um. Isso tem valor, autenticidade. Por isso que eu trago os exemplos quando aconteceram as lives de música lá na frente, lá no início da pandemia. O que era mais legal era ver o cara bêbado caindo duro lá no chão. E não era ouvir a música. A música você ouve no Spotify. Assim, o que era legal é acontecer uma coisa lá em tempo real, que depois, no dia seguinte, seu colega do trabalho vai te falar, você fala, putz, perdi. Eu devia ter assistido. Então, essas coisas todas têm muito valor, né? Isso também abriu um canal muito grande, né? A gente viu... Eu faço esse link com, né,
assim, vamos dizer, o Pix no Brasil, né? Ele abriu muitas portas para pequenos e informais revendedores ali, ambulantes e tal. E na China foi acontecer a mesma coisa com as lives também, né? Com acesso a plataformas, por exemplo, igual o TikTok Shop, lá existem muitas outras, né? Cara, você tá andando na China assim, você vê os ambulantes às vezes vendendo fruta, né? Cara, ela tá com as pessoas, ele tá com um tripézinho fazendo live vendendo ali, cortando a manga para você, vendendo a melancia e você compra e ela tá vendendo ali automaticamente. A live dela tá Tem gente aberta. comprando ali com ela A e tem gente física, comprando online olhando ao e mesmo eu, tempo. caramba. E o pessoal olhando a live, fazendo a compra, de repente começa a chegar os Os entregadores. entregadores só pegando a sacolinha ali, já com o código. E você fala, e ela é uma pessoa sozinha, uma ambulante sozinha, vendendo em 2 canais Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Incrível. Assim, o nível, né? Eu acho que isso é a democratização das vendas digitais. Assim, eu estou vendo nosso amigo, o pessoal lá da rede. As maquininhas popularizaram o meio de pagamento. Então, qualquer um taxista, oferante, recebe. Só que ele está recebendo de quem está lá na frente dele, vendendo. E aí, se a gente coloca um componente venda à distância, e-commerce tradicional, dá um certo trabalho para montar. Por mais que a gente queira falar, putz, é fácil. Mas se você abre uma live, cadastra os produtos, você sai vendendo muito mais fácil do que cadastrar produto, fazer uma foto, fazer uma descrição, fazer isso, aquilo. Eu não estou dizendo que assim, a gente deva fazer isso. Estou dizendo o nível de acesso e a democratização dessas plataformas. Virou o e-commerce. Esse cara é o Pronto, e-commerce. vamos registrar essa É um palavra bom aqui. nome. É isso aí. Vamos lá, gente. Para finalizar, para a gente já caminhar no final, o papo tá muito bom, assim, eu não quero parar. Vocês querem que acabe? Não, né? Também não. Opa. Falando um pouquinho de geografia, que eu acho que essa é uma pergunta bastante para o Win. O Brasil e a China são países muito grandes, continentais, né, com um espaço físico muito grande, de proporções continentais. Nesse sentido, aí temos esse problema, né, que a gente falou aqui do entregador, ali tá fácil, mas quando a gente fala de logística, que é uma das dificuldades muito grandes aqui no Brasil, né, a logística em si, pela diferença que você tem até de regiões, enfim. O que a gente pode aprender com a China, que é maior até do que o Brasil no sentido de território, na questão da cadeia logística no e-commerce de lá? Como que a gente garante esse bom processo de entrega? Bom, acho Temos que o que aprender bastante com eles? Sim, Muito, com eu acho certeza. que tem conceitos, mas tem uma diferença importante, óbvio, que é o tamanho da população, e não só o tamanho, número absoluto, mas a densidade. Assim, uma coisa é a gente ter uma São Paulo, um Rio de Janeiro, uma BH, 3, 4 cidades, 5 cidades. Outra é um país que tem 120 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. 120. E aí com mais de 10 milhões, não lembro quantas são. Então isso facilita muito esse processo. E aí as pessoas estão morando em prédios, em condomínios enormes. Então isso facilita. E aí isso é difícil, óbvio, para a gente implementar em uma escala totalmente. Mas uma coisa interessante que a gente começa a ter nos últimos anos é assim, os grandes e-commerce tradicionalmente sempre têm seu centro de distribuição na periferia ou em regiões, em hubs logísticos. É muito comum. E aí cada vez mais eles se aproximam do centro. E aí é um conceito muito diferente, tá? É o logística de proximidade. E aí chega no ponto de agora, qualquer desses aplicativos tem uma dark store na sua esquina. Você compra um Rappi 10, chega em 8 minutos, 5 minutos. Então são modelos logísticos diferentes. Isso é um modelo quando você tem um centro de distribuição. Outro é você aproveitar da rede que já existe. Então, lojistas, eu comprei e veio na Oxo que dá na esquina. Não é nenhum centro de distribuição. Isso é um ponto, além de uma lógica de armazenagem e logística, é um modelo de rede. Você está se aproveitando. Então, acho que a gente tem que, quando a gente começa a saltar, tirar simplesmente de produto é meu, está no meu centro de distribuição, eu tenho que pegar um caminhãozinho e entregar na casa dele, e não é só isso, aí a gente ganha flexibilidade para pensar em N modelos. Acho que esse é o grande aprendizado. Não é só a velocidade, a tecnologia, mas os conceitos que a gente sempre amarrou na entrega tradicional, que vem assim, de modelos até, sei lá, de compra por correio antigamente, compra na TV. Era isso. Não tinha as lojas, não tinha acesso. Então, acho que essas são as grandes oportunidades que a gente tem, né? Legal. Já que a gente está falando de logística,
recentemente a gente viu a entrada de empresas como a Xiaomi no mercado de carros, né? De carros elétricos. Todo mundo conhece aqui a questão dos eletrônicos, né? Os produtos. E aí trazendo um olhar completamente digital e integrado para mobilidade, né? Então a gente está levando toda a questão tecnológica dos devices e dos eletrônicos para o mundo da mobilidade. Com esses sistemas operacionais deles, né, próprios, a inteligência artificial, integra celular com a marca do carro, né? Então está tudo ali integrado. E aí na visão de vocês, o que essa movimentação nos diz sobre o futuro da mobilidade e o papel das Big Techs nesse setor? Tem espaço para esse modelo aqui no Brasil? Aí, Tom, eu sei que você já tem um caso legal para contar para nós. Até é muito bom essa... Eu agora, em maio, eu estava ali em Shanghai, eu participei do Auto Show Shanghai, que é o maior evento de exposição de carros do mundo, né? Então ali está, basicamente 90% das montadoras globais estavam ali. E eu fui por um intuito, fui um dia antes do evento começar, porque nós fizemos um evento privado com 600 grandes empresas do ramo automobilístico global, né? Então montadoras, integradoras e todo o ecossistema disso, né? A Tencent hoje, por nós termos esse ecossistema e entender o usuário, o carro ele se tornou apenas um outro device nas nossas vidas, né? Então o chinês enxerga isso já. Para eles o carro não é um meio de transporte somente. Aquilo ali é um meio também, aquilo é um device para ele se comunicar, se conectar e também se transportar, né? Então, hoje, por exemplo, essa eu fiquei impressionado, assim, espero que a gente chegue, respondendo a segunda parte espero que isso também chegue no Brasil, mas assim, hoje a Tencent também já está dentro do sistema operacional dos carros ali, então a BYD e a Great Wall Motors, né, a GWM, elas já rodam um ecossistema do WeChat, o nosso sistema operacional que a Tencent desenvolveu em co-desenvolvimento com essas montadoras, dentro do carro. Então hoje você está ali, você entrou no carro, você já se logou dentro do seu próprio ecossistema. E aí eu estava vendo isso funcionar, então a gente tinha ali várias exposições. Uma delas era o nosso assistente virtual, que é vamos supor assim, o assistente virtual do carro. Então o carro agora ainda virou seu amigo também. Né? Você pode dar nome, você pode criar o avatar dele, ele virou seu amigo, e aí você ali pede um café. Você fala, cara, eu queria tomar um café. Desse jeito, dirigindo. Ele tá bom. E ele vai no histórico seu de compra, do seu WeChat, ele vê o que você pede, aonde você pede, qual o valor, ticket médio, todas as informações que já faz parte a localização, né, onde você está. E a localização, e já fala, achei aqui, você quer que eu já ponha a ordem? Pum, já você falando, ele já põe a ordem e já rotaciona o seu carro, se você tem um carro autônomo ou o GPS, isso tudo feito em uma interação de 20 segundos ali falando, 30 segundos, igual, vem um café para mim, igual desse nível. Então assim, por quê? Porque ele traz a experiência de novo para a mesa. Então agora, você fala, mas isso não cria uma... Não, para eles isso é um ecossistema normal, assim. Então assim, essa cultura que eu acho que a gente tem para chegar num nível de maturidade, para a gente acostumar a usar a tecnologia e ter essa personalização. Assim. Acho que isso que eu fiquei muito impressionado, não só com a Tencent, mas com o ecossistema que a China realmente criou assim, de tecnologia, sabe? É muito interessante. Legal. Eu acho esse ponto que você falou, Tom, não é só, quando a gente fala de carro, não é só o carro tem internet. Pô, antigamente no início eu falava assim, nossa, eu consigo acessar a internet aqui no meu carro. Na verdade é o contrário, meu carro está na internet, assim como meu celular está na internet, minha TV está na internet. Cada um desses são momentos da jornada nossa de relação com a tecnologia, de acesso, etc. E no caso da Tencent e nos ecossistemas chineses, é você. Cada um desses momentos são sempre você. Ele está te identificando, gera mais informação, sabe onde você foi, sabe o que você consome, e tem a carteira, e tem o aplicativo, e fecha a transação. O que você falou da Xiaomi, né? Por exemplo, a Huawei também tem linha de carro lá. É uma outra empresa de celular que também tem carro. E deve ter um monte, assim, que tem diversos, vamos dizer assim, aparelhos. Então o carro, de novo, eles não precisam reinventar a roda. Ela não precisa chegar e reinventar uma bateria nova, ela não precisa reinventar o pneu.
ela pode chegar nas grandes montadoras e criar todo esse ecossistema. E é isso que o chinês faz com muito, assim, faz muito bem. É você falar, eu sou a maior montadora ou a maior empresa de desenvolvimento de bateria elétrica, mas eu vendo para você. Pode montar uma linha de carro, pode vender sua marca. É normal isso. Não tem esse protecionismo não de tem. marca, né? Assim, É mais venda, você concorda? Então, isso é um detalhe para a gente aprender. Esse negócio de não reinventar a roda. De você criar essas parcerias bilaterais, mas são competidores, sim, no produto final. Mas no final das contas, eles estão sempre, né? Onde você é bom, você sempre vai se dar muito bem. Legal. E aí, gente, para finalizar, queria entender com vocês, assim, né? Quais as inovações desse comércio chinês que a gente falou um pouquinho, bastantão aqui, fazem sentido ser adaptadas para o Brasil? E o que é o contrário, né? O que não faria sentido, que vocês acham que culturalmente poderia ser uma barreira, enfim? Aí, ou pode ser que nem Não exista, faz tá? Pode sentido, ser que, é difícil, né? o que faz sentido, assim, o que a gente já está no caminho, de repente, que a gente já está se adaptando, e o que, de repente, pode não fazer sentido, o que eu não sei se existe, não obrigatoriamente, tá? Mas, enfim, por questão essa é cultural. boa, hein? Essa é mais desafiante. Diria que talvez o que não faça sentido são coisas muito específicas da cultura. E aí trazer assim diretamente para cá, acho que talvez não faça sentido. Depende do contexto cultural e eles acontecem. Mas outra coisa é muito ligada à experiência, isso que o Tom tem falado muito. Coisas que são ligadas à experiência e o nível de maturidade do chinês e do brasileiro é muito parecido com a tecnologia. Verdade. E os modelos de negócio cada vez mais próximos, então faz sentido. Muitas vezes quando a gente olha a tecnologia, olha para os Estados Unidos, fala assim, nossa, eu vou criar um negócio. Mas assim, eles ganham dinheiro na internet de uma forma diferente da gente. Você tem grandes players, grandes bases que aqui a gente não tem. Não adianta a gente criar um negócio e tentar vender publicidade, por exemplo, que está tudo no Google, no Facebook, ou na Globo. São esses três. E se você depender de publicidade, você está acabado. Então, acho que depende muito desses contextos, mas para mim o que faz muito sentido são coisas que são ligadas à experiência, coisas que você pode aplicar a tecnologia muito diretamente, e o outro lado são conceitos e visões de negócio que a gente pode se inspirar. Né, Tom? Eu tenho, acho que 2 pontos assim para mim que é nítido assim. É a parte da eficiência. A gente já faz muito bem isso. Brasileiros aqui, a gente no Brasil, a gente faz muito com menos, com pouco, né? A gente já é acostumado com isso. O acesso nosso à infraestrutura, ela é diferente. Então a gente já é obrigado a ter um nível de eficiência muito grande. Vou dar exemplos, né? A gente tem que ter nosso site totalmente performático, com uma eficiência muito boa, porque senão eu gasto mais com entrega, gasto mais com armazenamento, o usuário não consegue baixar, não carrega. Então a gente já tem esse nível de eficiência que o chinês é muito bom, por motivos de larga escala. Então assim, 1% que ele melhora num código dele, isso envolve uma cadeia muito grande de savings, assim. Então esse é o primeiro ponto. Acho que a gente tem. O segundo, isso dá para a gente ir lá, então eu recomendo, o Ian, ele tem uma consultoria, ele também tem um grupo totalmente conectado de empresas, onde ele leva para ter essas experiências, então super recomendo, super recomendo. Não tem como você conhecer a China se você não for para a China, né? É um fato. Então, ir lá, você vê o nível de eficiência que eles têm e realmente tentar replicar isso daqui. O segundo ponto é, claro, as empresas chinesas vindo para cá também trazendo um pouco da sua experiência. Então, um pouco o que eu faço com a Tencent. Eu vejo o que a gente tem lá no mercado chinês, vejo o que temos de oportunidade no Brasil e trago isso para cá e adapto para o Brasil. Então, estou trazendo uma delas que é super inovadora e que vai chegar muito próximo, é esse da pagamento pela palma da mão. Então, são algumas coisas que existe sim muitas oportunidades para a gente aqui. Então, vai da gente também ir lá e ver o que eles têm de interessante, bater na porta deles, ou usar o Ian, por exemplo, como uma grande porta de entrada e falar, cara, queria muito levar essa sua tecnologia para o Brasil. Vamos fazer uma parceria? Posso ser um... E eu acho que esse é a maneira de a gente escalar rápido. Legal, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo papo. Assim, riquíssimo, muita coisa. Ainda tem vários temas que depois eu vou ficar perguntando para vocês, que eu fiquei curiosa aqui. Acho que todo mundo deve ter ficado com vários outros desdobramentos aqui de curiosidade para falar com vocês. Esse papo mostrou que a China é uma verdadeira vitrine do futuro. E aí, o que eu achei mais interessante é o que vocês falaram, que é
não é só inventar, né? É aproveitar o que tem. Essa é a grande inteligência da cultura né, de inovação da China. Não é só criar coisa do zero, mas ver o que tem de bom e melhorar. E como que a gente pode entender, né, e aplicar aqui no Brasil. Então, obrigada a vocês que acompanharam esse painel aqui no Ideas to Move. Não esqueçam de curtir ali nossas plataformas, rever, e a gente está aqui à disposição para conversar. Até o próximo Fórum E-Commerce, e nos outros eventos a gente está sempre presente também. Podem seguir a gente. Muito obrigada, Tom. Agradecer muito obrigada todo mundo. Obrigado, muito pessoal da papo. Clear Sale também pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, Obrigada, Tom. gente. Obrigado Desculpa que a gente passou um pouquinho do tempo, mas Obrigado, não dá Carol. pra Foi parar. muito bom, muito legal. Valeu, Obrigado, tchau, tchau.